Olá, eu sou Luciana Casemiro e hoje a gente está aqui para celebrar com informação os 48 anos da BAP. A BAP é uma empresa familiar que tem muita história para contar, mas hoje a ideia é falar de presente e futuro. Para isso, a gente chamou aqui o César Tomé Neto, que é membro do conselho da BAP, mas também é mestre em finanças pela COPEAD e professor colaborador da COPEAD da UFRJ. Também está aqui o Rogério Quintanilha, que é administrador, diretor executivo da BAP, e o Rafael Tomé, que é o presidente da ABAD, da Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis, e o vice-presidente da BAP. Gente, um bom dia. Muito bom a gente estar aqui hoje para trazer informação e orientação. Eu queria começar falando com o César para a gente poder fazer um panorama de como é que está a economia hoje e os desafios para o mercado imobiliário. César, você podia falar um pouco sobre isso? Claro, posso sim. A gente está vivendo, depois da crise da pandemia, né, depois do coronavírus e daquele final de carnaval, um cenário totalmente novo e diferente no Brasil. A gente nunca teve na história do país uma taxa de juros tão baixa e uma inflação tão baixa. Né, e com isso o dinheiro tanto do condômino, né, pessoa física aplicado, quanto o dinheiro do condomínio não rendem mais o que rendiam no passado. Então a gente precisa se adequar a essa nova realidade, mesmo que momentânea. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. A gente precisa mudar o nosso paradigma de investimento, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né, no condomínio, como se fazer essas provisões e o controle de fluxo de caixa para ter uma saúde financeira saudável para a empresa, né? Qual seria a principal orientação que você daria nesse momento? Né? A gente estava vivendo um momento, a pandemia teve um efeito sobre a economia mundial e na brasileira a gente ainda tem outros contextos políticos e tal que impactam. Mas qual é a orientação? O que a gente pode dar de dica, tanto para a pessoa física quanto para os gestores de condomínio, para enfrentar esse momento difícil? A principal sugestão e dica que eu dou é você melhorar e otimizar o seu controle financeiro, o seu controle de fluxo de caixa. Porque não está mais fácil ganhar dinheiro, né? Então, nunca foi fácil ganhar dinheiro, mas com uma Selic de 14%, 15%, como a gente teve há alguns poucos anos atrás, você aplicava o seu dinheiro numa solução segura, né, e líquida, onde você tinha acesso ao dinheiro e você tinha uma rentabilidade muito boa. Hoje, se você fizer o mesmo investimento, você vai ter um rendimento 10% quase daquele investimento que você tinha. Em vez de ter 11, 12, 13, 14, 15, você vai ter 2%, 1,5% talvez. Então, é preciso conhecer e projetar os fluxos de caixa. Não dá mais para viver no dia de amanhã. Né? O condomínio e a pessoa física ela tem que preparar o seu gasto, projetar os seus gastos futuros para que possa melhor aplicar o seu dinheiro. O ponto é que não existe almoço grátis, né? Aquele famoso bordão de finanças. Para ganhar dinheiro hoje, você precisa abrir mão de alguma coisa. Então, ou você vai abrir mão de segurança, buscando investimentos mais arriscados, que às vezes isso pode nem ser uma opção, né? Por exemplo, não recomendo que um condomínio invista os recursos num fundo de ações, por exemplo. Né? Talvez a pessoa física possa partir para esse lado, mas você precisa abrir mão ou de segurança, partindo para investimentos mais arriscados, ou abrir mão de liquidez, buscando investimentos no qual o seu dinheiro vai ficar preso, vamos chamar assim, né? Retido por 1, 2 ou 3 ou até mais anos, para buscar uma rentabilidade maior. E para você poder fazer qualquer uma dessas estratégias, para você poder investir o seu dinheiro onde ele vai ficar preso, que você não vai ter acesso, como normalmente as pessoas estão mais acostumadas a fazer, e o próprio condomínio está acostumado a fazer, você precisa ter controle financeiro. Você precisa saber quais são os seus gastos para os próximos meses, para as próximas semanas, para que você possa fazer o melhor proveito dos mercados, né, das opções que o mercado financeiro traz, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. César, a gente pode falar que nesse momento, tão importante quanto você investir bem, é você gerir bem os recursos que você tem em mãos. E você falou também pessoa física, às vezes a pessoa, quando a gente fala em fluxo de caixa, acha que controle de dinheiro é muito difícil. Ou seja, uma folhinha lá, um caderninho que você anote os seus gastos, o que entra, o que sai. Isso não é complicado de fazer, né? Porque parece incrível, muita gente não sabe
quanto gasta de fato, né? Não tem uma ideia do seu fluxo mensal de gasto. Claro, veja, qualquer controle é melhor do que não ter controle, né? Hoje você tem plataformas, aplicativos no Excel, que ajudam você a fazer o seu controle financeiro, mas se você não é versado, se você não gosta disso, pelo menos você ter um controle de quanto você gasta por mês é o mínimo, né, na questão da pessoa física, né? Você saber quanto tempo você tem, porque o coronavírus trouxe para a gente uma visão totalmente diferente de mundo, né? De fazer sua gestão financeira preocupado com amanhã, e normalmente ninguém pensa, né, que o amanhã pode ser totalmente disruptivo para o que a gente vinha como média dos últimos dias. Então, ter um controle financeiro ele é obrigatório para a pessoa. Como você falou, pode ser uma folhinha na qual você anota todos os seus custos, você faz isso por 2 ou 3 meses e você vai ter um gasto médio mensal. E mais do que isso, você vai começar a entender para onde está indo o seu dinheiro. Que muitas pessoas, o dinheiro vai pelo ralo, ela não sabe para onde está indo o dinheiro. Ela não coloca no papel, então ela não tem nem ideia da magnitude, né? Com cartão de crédito, muitas vezes as pessoas saem para jantar ou fazem uma comprinha aqui, uma comprinha ali, e no final do mês ficam sem dinheiro nenhum e não sabem dizer o que aconteceu, né? Por que o dinheiro acabou. Então é importantíssimo fazer esse controle. Ou seja, esse momento de crise é um momento de aprendizado que a gente tem que levar para o futuro, né? Porque eu acho que a pandemia impôs isso, né? Com redução de salário para alguns, de ganho de profissionais liberais, uma necessidade de maior controle e planejamento. Essa é uma boa lição que ela vai deixar para a gente aí para o futuro? Eu diria que são 2 grandes lições, tá? A primeira é: se empodere do controle financeiro do seu dinheiro. Porque muita gente deixa essa gestão na mão do gerente do banco. Liga para o gerente do banco e o gerente do banco é que diz o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Né? O gerente do banco, o assessor, o consultor, qualquer um. A pessoa precisa se empoderar. Ele não precisa ser um especialista de finanças, ele não precisa ser um especialista de investimento, mas ele precisa entender o básico para poder discutir e saber o que é melhor para ele. Porque ninguém sabe melhor o que fazer com o dinheiro do que a própria pessoa. Ele se conhece, ele sabe quais são os planos, quais são os sonhos dele. E para que ele possa realizar os sonhos, ele precisa fazer essa gestão hoje. Não dá para deixar, eu vou guardar dinheiro a partir do ano que vem. É claro que a gente sabe que com a redução salarial ficou muito mais difícil guardar dinheiro. Mas você tem que adequar o seu padrão de vida ao seu recebimento. Então a primeira lição seria: tome as rédeas das suas finanças. E a segunda lição, que ela é um pouco mais complexa, é: diversifique os seus investimentos. Não dá para você ter todo o seu dinheiro num único tipo de investimento. Porque se vier uma crise, e essa não é a primeira e também não será a última, tá? Principalmente no Brasil, a gente tem crises aqui de forma cíclica. Toda hora a gente tem um problema, seja ele econômico, fiscal, político. Então, toda hora a gente, os nossos nervos e finanças são colocados à prova. Então, diversificar os investimentos e entender dos investimentos é fundamental para que a pessoa possa ter uma gestão saudável das suas finanças. Depois dessa aula aí do César, Rafael, eu queria saber um pouco de você a crise também é oportunidade, né? Dizem os japoneses que usam a mesma palavra para crise e oportunidade. No caso do mercado imobiliário, a gente teve um primeiro impacto aí pela mudança da forma de se trabalhar, né? Do trabalho em casa. O que vem pela frente? O que você vê aí em termos de como enfrentar essa crise e quais são as oportunidades que ela está colocando para a gente nesse momento? Bom, Luciana, a pergunta é excelente, né? E também, depois da aula de finanças e atualidade que meu irmão deu, fica mais fácil até responder, porque o mercado imobiliário, ele como não pode deixar de ser, conectado com toda essa parte financeira, todo o entendimento de inflação, de taxa de juros, tudo isso impacta diretamente no mercado imobiliário. E as oportunidades, elas são muitas, elas acontecem ciclicamente, e a pandemia ela trouxe uma aceleração, por exemplo, do home office. O home office muda quase que tudo na relação imobiliária, né? Porque
muito da receita da família vem, obviamente, dos empregos, né, que estão mudando a sua formatação, e o maior gasto de uma família é, naturalmente, moradia. Então, esses dois componentes, né, o home e o office, eles trazem aí uma dinâmica totalmente diferente. Né? Quando a gente fala de imóveis comerciais, esse momento de baixa, mas principalmente a incerteza de como será a nova formatação de trabalho, traz aí uma grande dor de cabeça para quem é proprietário de lajes corporativas, mas também traz uma oportunidade de como serão pensadas as empresas no futuro, como será o espaço de trabalho do futuro, em que momento esses espaços irão se valorizar. Né? Também, de uma outra forma, a gente pode pensar aqui no residencial que a mobilidade de apartamentos, né, a mobilidade de residência, ela vai acontecer por dois motivos. Né? A gente tem correntes e tendências aí bem interessantes e bem colocadas. As pessoas vão procurar imóveis maiores para poder adequar um escritório em casa, ou porque passaram a valorizar mais ter um ambiente mais arejado em casa, um ambiente maior. Esses ambientes vão ser fora dos grandes centros urbanos, porque agora você se conecta, como aqui estamos conectados de forma online, e também do outro lado da moeda, a realidade financeira de muitas pessoas teve um impacto negativo, né? Pessoas que tinham pequenas empresas, pessoas que acabaram perdendo seus empregos, tiveram sua receita, sua renda diminuída, também vão procurar espaços menores para moradia, para se adequar a uma nova realidade financeira. O que a gente sabe mobilidade no mercado imobiliário, ela é uma oportunidade, porque o corretor, a pessoa que trabalha com locações, trabalha com vendas, busca mobilidade, porque é intermediação de negócio. Então, e aí você pode colocar o componente de arquitetos pensando melhor esses espaços, das construtoras repensando os espaços, que já era uma tendência, né? O condomínio clube, o condomínio que tem tudo dentro de áreas de lazer, teatro, escola, dentro do próprio condomínio. Isso também é uma oportunidade para os incorporadores repensarem o trabalho e atender essa demanda de mobilidade que vai acontecer. Rafael, o primeiro setor dentro do segmento imobiliário que sentiu o impacto dessa epidemia de coronavírus foi o setor de salas comerciais, espaços comerciais. Você está falando de uma série de mudanças que devem vir, tanto de formatação de imóveis, quanto de busca, né, de residenciais fora do Rio, a gente pode ter uma valorização. Agora, esses espaços urbanos, né, a grande concentração de espaços comerciais no centro, a gente viu em várias partes do mundo, aconteceu um fenômeno chamado gentrificação, né, de você transformar esses espaços em espaços residenciais, e isso também trazer uma valorização para aquelas regiões, porque onde se mora se cuida, né? Isso você vê essa possibilidade no Rio de Janeiro? A gente está falando de um cenário muito distante, ou já está na hora da gente sair da caixinha e repensar aí os nossos espaços comerciais e os nossos espaços nos centros da cidade? A gentrificação ela é muito benéfica, né? Mas ela só vem depois da degradação, né? O espaço já está bem subutilizado. Hoje a gente tem uma vacância no centro do Rio de Janeiro que chega a 40%, né? Patamares de 2014, 15, quando a gente começou a ter a crise, né? A gente chegou nesse patamar e a pandemia nos levou de volta, até porque 2019 estava sendo animador, a gente chegou a ter, assim, um dado aqui específico, em fevereiro de 2020 para hoje, a gente teve uma desvalorização de 20% nos espaços comerciais, ali, se você pegar como parâmetro, né, porque tem vários tipos de tamanho de imóvel, parâmetro ali 100 metros quadrados, teve uma valorização de 20%, desvalorização de 20% de fevereiro até agora, ou seja, impacto claro da pandemia, porque era uma tendência de subida. E a gente vai observar a utilização de menos espaço pelas empresas
impactadas aí por uma forma de trabalho mais digital, e isso vai levar na vacância e na busca por uma destinação, porque se o condomínio ficar vazio, ele não vai conseguir se manter. Se ele não conseguir ter a sua manutenção, vai ficar muito difícil que as empresas se interessem. Então é um ciclo vicioso que leva ao renascimento, né? Leva ao pensamento de fazer com aquela área. Alguns obstáculos estão bem claros, né? Você não consegue pegar um condomínio comercial e mudar a destinação para que ele seja residencial ou misto, sem aprovação de 100% dos proprietários, o que vai causar certamente um entrave, mas aos poucos, com uma possível desocupação dos prédios ou compra por investidores, é muito possível que se institua um condomínio residencial no centro do Rio de Janeiro. E aí, no início, ele deve ser ocupado por executivos, deve começar a ter uma função linkada, porque o centro do Rio de Janeiro ele é um local muito bom, ele é um local de facílimo acesso. Você chega de barca, você chega de ônibus, você chega de metrô, você chega de avião. Então, ele é um polo muito interessante tanto para a empresa e, por que não, para famílias. Então, quando as famílias começam a chegar, você tem outros fenômenos que acontecem, né? As ruas vão ficar mais movimentadas, vai ter uma oferta maior de serviços na região, supermercado, por exemplo, começa a chegar, começa a ter toda uma nova movimentação. E como eu falei, respondendo a minha primeira pergunta, movimentação no mercado imobiliário é a oportunidade, porque quem sabe atender as demandas de movimentação chega na frente e consegue atender e se beneficiar dessas oportunidades. A gente estava falando de mercado imobiliário, aí, compra, venda e aluguel, mas o impacto também na administração do condomínio foi muito grande, né? Você tem mais gente dentro dos condomínios e, pelo que você estava falando, até dessa mudança de perfil e aumento do home office, a tendência é que os condomínios fiquem mais cheios, né? De aumento de convivência, que você está mais em casa, mais gente em casa. Isso foi... como é que vocês perceberam isso, tanto na ABAD quanto na BAP? E o que fica de lição desse período para o futuro? Porque isso vai passar, né, gente? Vai passar. Tudo que a gente sabe sobre crise é que ela começa, a gente sofre e ela passa. E quando ela passa, a gente aprende. Então, no contexto geral sobre condomínios, e aí eu preciso traçar uma linha do tempo, porque você não pode analisar as fases dessa crise da mesma forma, porque ela foi totalmente diferente nos seus momentos, né? Quando a gente percebeu, como você comentou, da ABAD, que eu sou presidente, eu fui eleito dia 10 de março, perdão, e dia 11 foi declarada a pandemia. Então, eu no meu primeiro dia de presidência, eu já tive essa situação na mesa para ter que lidar, né? Para ter que destrinchar junto com a diretoria, com todo mundo que colabora lá, que são muitos. Então, a primeira fase foi fique em casa. Quando teve a hashtag Fique em Casa, todo mundo entendeu como uma necessidade de ficar em casa. Para nós, foi um aumento de responsabilidade, tanto das administradoras como dos síndicos, de uma forma superlativa, porque fica em casa, a casa tem que funcionar, o condomínio ele precisa receber e manter essas pessoas em boa qualidade, tanto de convivência como operacional, né? O condomínio precisa funcionar para que a gente tenha um bom combate aí à Covid. Ou seja, o mercado imobiliário, os condomínios foram chamados para a linha de frente, né, dessa batalha, e o mercado parou de pé, a gente conseguiu atender, os síndicos tiveram um papel fundamental. E aí você observa, convivência e fluxo de caixa, foram os dois pilares aí de sucesso. A gente não sabia como a realidade econômica ia mudar, a gente não sabia o tamanho da inadimplência, e no início, a gente, até pela incerteza, observou a inadimplência que pulou do patamar de 8, 9 por mês, que era o tradicional, para 25, e então a gente se olhou e falou, vamos com calma, como é que a gente consegue fazer aqui, porque na época ainda não tinha as medidas
de redução de gasto do que o governo implementou, a postergação de alguns pagamentos. Então, a gente começou a ter essa conversa, essa tranquilização de que não seria o fim do mundo, e as pessoas retornaram a pagar, e hoje os patamares de inadimplência, né, no que a gente acredita ser a reta final da pandemia, não sei se a gente acredita tanto, mas com certeza deseja que seja o final da pandemia, os patamares já estão em 11, 12, ou seja, já se adequou, todo mundo adequou a realidade financeira, os gastos, para poder ter uma gestão econômica do condomínio saudável. Os síndicos economizaram, tiveram todas as medidas para manter e o fluxo de caixa não chegou a ser um problema. Eu não posso falar a mesma coisa da convivência. A convivência, de fato, os ânimos ficaram exacerbados, as pessoas com mais tempo de ficar em casa mesmo acabaram tendo mais atrito, né? Assim, pela ABAD a gente percebeu um aumento, né? Triplicaram as reclamações de conflitos entre vizinhos, foi até objeto de um protocolo que a ABAD divulgou e a BAP também, né, através sobre mediação em condomínios, para que essa seja uma qualidade de cada síndico. O síndico precisa ser um mediador e saber como mediar e que tipo de problema ele tem que atuar, né, da forma como um árbitro, como alguém que vai conduzir a harmonia dentro do condomínio de uma forma produtiva. Até porque as pessoas em casa, uma obra que aconteceria num momento onde todo mundo está, teoricamente, trabalhando, agora, imagina nesse momento que se tivesse uma obra eu não ia estar conseguindo conversar com vocês. E o tédio das pessoas que ficaram sem poder trabalhar também levou a novos hábitos, e alguns hábitos fazem barulho, né? Academia em casa, boxe, aprender um instrumento musical, o vizinho resolveu aprender a tocar bateria, você certamente vai sentir, não vai ficar muito feliz. Então, para condomínios, primeiro, ressaltar o excelente trabalho que os síndicos fizeram, o engajamento com as administradoras também, em entender as questões operacionais, a parte de fluxo de caixa que no início assustou e foi um desafio muito bem vencido, e a convivência, que nenhum desses 3 problemas foram criados pela pandemia. Na verdade, inadimplência sempre existiu, o problema de convivência sempre existiu. A pandemia pegou e multiplicou aí por 3 os desafios. Ou seja, aumentou o desafio, mas as ferramentas para vencê-los também foram ampliadas, né? Pelo que você está falando, houve um aprendizado aí, principalmente na questão da mediação de gestão que fica para frente, né? A mediação é um grande aprendizado, é uma tendência que tende a reduzir a judicialização, né, das questões. Obviamente, a adoção da tecnologia é outro legado, porque ela também estava disponível, a tecnologia, mas ela muitas vezes não era utilizada, e a gente percebeu que as ferramentas tecnológicas, quando a gente precisa delas, elas também são funcionais, elas ajudam, né? Acho que ninguém imaginava que nesses 48 anos de história da BAP, que a gente ia comemorar um aniversário com uma grande parcela da empresa em home office. Acho que se alguém fizesse essa previsão no aniversário de 47, ela receberia uma grande vaia. Então, mas o importante na crise, você precisa fazer gestão de crise, e aprender rápido com o que está acontecendo, agir rápido, se adaptar rápido e implementar as coisas e melhorando. Hoje a gente está muito mais preparado do que em março para fazer, para dar seguimento a essa transformação digital, porque a gente teve a experimentação na raiz da questão, né? A gente teve a experimentação na veia do que é utilizar a tecnologia no seu estado mais pronto e mais desenvolvido.
Rogério, eu queria aproveitar esse gancho do Rafael. Realmente a pandemia trouxe uma velocidade de adoção aí, tanto de tecnologia quanto de mudança de comportamento, que se discutia, eu acho que há uma década. E aí eu queria saber de você, como é que foi esse desafio de vocês que fazem a gestão de vários condomínios, né, de tantas pessoas, como é que foi fazer essa transformação da gestão de vocês para continuar atendendo, mas com segurança e dando garantia de saúde também para a equipe de vocês, porque foi uma mudança rápida e que acabou refletindo aí nas empresas, nos condomínios que vocês gerem, né? Porque é uma mudança que é quase um dominó, né? Você vai passando isso para frente, né? Como é que foi isso aí na tua área, Rogério? Bem, Luciana, primeiro tenho que parabenizar o Dr. César pelos 48 anos na empresa e pela maneira que ele vem administrando a sua equipe e o relacionamento com os clientes. Isso foi preponderante para as medidas que nós tomamos. Nós buscamos planejar e pegar experiências de crises como essa, de situações como essa, qual seria a resposta emocional das pessoas em todas as fases, para que a gente pensasse racionalmente como estruturar a empresa. Então, nós identificamos que existiam 4 fases, né, que nós estamos vivendo, né? A primeira é a ameaça, né, do vírus que nós tínhamos, né, que pessoas se consideravam imunes, outras se consideravam em grupo de risco. Depois a chegada do momento que trouxe muito choque para as pessoas, que isso afeta emocionalmente, e nós pensamos o que estaria acontecendo na vida das pessoas dentro da empresa e na vida do condomínio. Então, no primeiro momento, nós percebemos, né, que haveria um choque, que haveria negação, desorientação, as pessoas ficariam desorientadas. Isso que nós identificamos e precisaríamos pensar a respeito disso. Depois nós vimos que em crises como essa, logo em seguida vem um otimismo, um altruísmo, um trabalho de solidariedade das pessoas se ajudando, né? Nós conseguimos, passamos por um momento tão difícil, conseguimos nos ajudar, estamos nos ajudando, e aí pessoas cantando nas janelas, momentos difíceis, lives de cantores, mas a gente já tinha identificado que nós iríamos entrar num outro momento, um momento mais crítico, porque apesar disso tudo, nós ainda estaríamos dentro de casa, nós estaríamos confinados dentro de casa. Então, nós entraríamos numa fase de cansaço, de estresse, de tristeza, de raiva, um momento muito propício a conflitos, aumento de conflitos, seja dentro da empresa, seja dentro dos condomínios. E administrar essa fase será preponderante para uma fase seguinte, a fase de recuperação, uma fase onde a gente começa a aceitar o que está acontecendo e a gente começa a ter mais integração, a estar buscando soluções e administrando algumas retomadas, né? Eventos que relembrem o que estava acontecendo. Então, dentro dessa empresa, nós pensamos a respeito disso, o que estaria acontecendo, e vimos que essas seriam as respostas emocionais, então nós precisávamos nos preparar para esse momento. Então, qual foi a nossa primeira atitude? Montar um comitê de crise. Montamos um comitê de crise, convidamos uma médica para dar orientação a todos os colaboradores, eles saberem o que estava acontecendo, afastamos o grupo de risco, montamos uma central médica para dar orientação a todos os profissionais, montamos um suporte emocional com uma psicóloga atendendo virtualmente aquelas pessoas que estivessem mais aflitas, nos debruçamos na revisão dos processos para que na semana seguinte todas essas pessoas estivessem em casa e passamos a ter reuniões focadas em soluções internas para atender os clientes e entender aquilo que estava acontecendo com os clientes, porque os clientes também estariam vivendo um momento de estresse, de cansaço, de culpa, e nós precisamos ter a habilidade de acolher essas demandas e dar um suporte, dando melhores orientações. E com isso nós nos servimos das orientações da ABAD, através de alguns protocolos, enviamos para os condomínios cartazes
de orientação, de melhor convívio, demos muitas informações aos condomínios, aumentamos o investimento na infraestrutura tecnológica, seja da empresa, seja na casa das pessoas, que nem sempre a internet das pessoas era adequada, então nós precisávamos fazer isso. E em seguida, nós vimos assim, nessa fase, né, na fase que nós estamos vivendo, era necessário a gente dar mais orientação aos clientes. E como fazer isso? E aí nós criamos algumas lives, todas as terças-feiras, para lives informativas, orientações para o melhor convívio em condomínio, para orientar os síndicos, para promover um melhor entendimento dentro dos condomínios. E com isso, a primeira live que nós fizemos foi sobre convivência, né? Como o Rafael citou aí anteriormente, essa convivência. Convidamos um professor de filosofia, o Leandro Chevitarese, que nos colaborou muito, nos trouxe muita informação de novos hábitos e costumes que nós precisamos para esse convívio dentro do condomínio. Como o Rafael falou muito bem, seja a pessoa aprendendo bateria, sejam obras que estavam acontecendo, como é que nós vamos conviver melhor, como é que nós vamos dialogar, né? Resgatar o diálogo dentro do condomínio para minimizar os conflitos que poderiam derivar daí. E aí também realizamos lives sobre reabertura das áreas comuns, sobre assembleias virtuais e sobre segurança e saúde do trabalho. Outra preocupação também, muito bem citada pelo César, a respeito da administração financeira. Nós ficamos também atentos à administração, de dar suporte na administração financeira dos condomínios. Havia uma expectativa de um crescimento da inadimplência, houve um crescimento do atraso do pagamento, mas vimos que ele veio se normalizando e nós temos hoje aí na faixa de 8% de inadimplência, que está 8% a 9%, que é um índice administrável. Rogério, a gente começou essa pandemia achando que era coisa para 15 dias, né? Então, todas as atitudes que a gente foi tomando pareciam que eram emergenciais. Mas depois de 5 meses, o que você acha que vai ficar, tanto na gestão interna de vocês, da BAP, né, quanto que ficou aí, que veio para ficar nos condomínios? E você começou a falar das lives, acabou havendo uma maior aproximação com os condomínios e entre os próprios condôminos. Você acha que essa participação aí, que deve ter aumentado, veio para ficar? Talvez as pessoas estejam mais conscientes aí, cada um do seu papel? Luciana, falando assim, até a partir de pesquisa que nós fizemos internamente, hoje nós temos 49,4% dos nossos colaboradores preferem trabalhar home office. E isso é uma tendência, ou seja, vai aumentar o número de pessoas dentro dos condomínios, né? A dinâmica dentro do condomínio vai aumentar. O Rafael citou muito bem, né, nas pesquisas realizadas pela ABAD, que triplicaram as reclamações de conflitos internos dentro dos condomínios. Isso está acontecendo, mas nós estamos mais próximos aos condomínios, nós estamos procurando levar mais informações, as nossas equipes estão mais preparadas para colaborar na mediação. Nós queremos que as pessoas se entendam melhor nos condomínios. Então, se nós estamos vendo, neste momento, um aumento dos conflitos, nós talvez estejamos falando de conflitos que estavam guardados, que estavam ali prontos para acontecer. Então, nós podemos ver uma parte seguinte, ou seja, tem um conflito, agora o que fazer? O Rafael já apontou um caminho muito importante, a mediação, a gente sair da judicialização das relações, a mediação para que haja melhor entendimento e que haja melhor convívio dentro dos condomínios. Então, eu sou otimista em entender que nós vamos caminhar para um momento melhor. Gente, acho que com essa a gente fecha, né, mostrando que a BAP é uma empresa familiar. A gente tem 2 irmãos aí falando, colaborando. O Rogério lembrou muito bem, o César Tomé
a quem eu tenho o prazer de conhecer, eu acho que umas 2 décadas, não vamos falar mais para não parecer muito velho, mas é bacana a gente mostrar. Eu acho que o que fica dessa mensagem desses 48 anos é que a gente está se preparando, é a preparação para o futuro, né? Um futuro mais solidário, de uma convivência melhor, mais sustentável economicamente, né? A gente está pensando aí também no social. O Rafael falou de gentrificação, de trazer as pessoas para perto dos centros, onde você tem uma garantia de qualidade de vida melhor, e falamos muito de oportunidade. Então, eu acho que fica uma mensagem aí de esperança, que essa crise toda que a gente está passando sanitária, lógico, uma crise gravíssima, nenhum de vocês minimizou isso, né? A gente tem mais de 100 mil mortos, mas que ela traga um aprendizado e novos negócios, novas oportunidades, né? Eu queria agradecer a vocês 3 e a lembrar a todos que no Facebook da BAP e também no YouTube tem um cardápio enorme aí de mais informação, como o Rogério disse, já foi falado de tudo um pouco, de convivência, de áreas comuns, de questões sanitárias e médicas, que eu acho que, apesar da pandemia, a gente desejar que caminhe para o encerramento, eu acho que esses cuidados que a gente aprendeu aí vão ficar, né? Queria agradecer a oportunidade, parabenizar vocês, que venham muitos mais anos aí para vocês, para a família, saúde e sucesso aí para vocês da empresa e para todos, né? Porque quando se fala em condomínio, o que vocês fazem é junção de pessoas, né? É gerir pessoas, tentar harmonia, que seja um caminho harmonioso e feliz aí para vocês. Bom, Luciana, também queria, mais uma vez, já foi dito, mas mencionar o meu pai, né, o meu César Tomé, o cara que começou a BAP, né, que desde o início tirou ela de um braço, de um banco, para ser a administradora que ela é hoje. E como o Rafael falou muito bem, não é 48 anos, passou muita gente pela história da empresa, muita gente. Então, cada funcionário que passou um dia, uma hora, contribuiu para a gente chegar onde a gente chegou. Os clientes também, a gente tem clientes que estão na casa há décadas, e é uma honra, né, comemorar 48 anos. Como falou o Rafael, não é a comemoração tradicional da BAP, né, a gente sempre faz uma festa para vencer, para comemorar mais um ano de serviços prestados, mas vamos nos adequar aí ao novo normal, preservar a vida dos nossos funcionários, dos nossos clientes, e assim que essa pandemia acabar, a gente vai voltar ao velho normal, né, que inclui contato humano, abraço, tudo isso, e só, né, não poderia ser diferente, né, lembrar todo mundo que cuide das suas finanças, tome conta do seu dinheiro, do dinheiro do seu condomínio, então tenha consciência financeira, cuide das suas finanças, para que você tenha uma vida saudável e tranquila. Luciana, é muito bom estar aqui celebrando os 48 anos da BAP. E como eu falei, é importante, né, nós estamos falando muito de mundo digital. Eu gostaria de destacar nesse fechamento, nessa comemoração dos 48 anos, falar de humanização, né? O mundo é humano e não digital. A tecnologia é um recurso muito importante na nossa evolução, na melhoria dos processos e melhores serviços. Mas o ser humano que vai fazer a diferença é o ser humano que vai descobrir, vai encontrar uma vacina que vai permitir que a gente volte a se encontrar, se abraçar e comemorar datas como essas. E, Luciana, parabenizar também todos os funcionários da BAP, tantos que estão trabalhando agora, como os que já trabalharam na BAP. Esse aniversário de 48 anos é uma marca assim, bem expressiva de longevidade, mas também de olhar e ver o que foi construído, né? Todos os funcionários que passaram, os fundadores da empresa, funcionários que estão lá há 30, 40 anos, ou quem chegou esse ano também, a gente teve que contratar também algumas pessoas no meio da pandemia. Então é um parabéns geral, uma comemoração de todos. É claro que a gente preferiria estar fazendo esse evento com o calor humano e em algum lugar onde a gente pudesse celebrar, mas é importante registrar a data e que a gente claramente, né, se preocupou aí na fala do Rogério, ficou muito evidenciado
com a vida humana dos nossos funcionários e dos nossos clientes, e com essa pandemia que veio, a nossa prioridade sempre foi a vida humana, e poder celebrar mais um ano de vida aí da empresa é sempre uma satisfação, é um orgulho fazer parte, trabalhar com todo mundo da nossa equipe, e vamos em breve aí estar juntos para fazer uma celebração como a gente merece, como esses 48 anos de história merece. Então esse papo foi a forma de se celebrar sem abraço, mas com afeto e com muita informação, os 48 anos da BAP, e eu queria lembrar mais uma vez que tem mais conteúdo, mais orientação nas redes da BAP, tanto no Facebook, no YouTube, quanto no próprio site da empresa. Você pode encontrar aí um cardápio variado de informação e de orientação aí para esse momento e para tudo que virá pela frente. Muito obrigada, espero que vocês continuem ligados aí para as próximas conversas. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.